Monique, quando você casou com o Júlio, o que passou na sua cabeça, Monique? A idade que você tinha apenas 16 anos, porque tem muitas mães assistindo aqui essa live. Então elas vão observar claramente o que você vai dizer e talvez através da sua fala elas vão poder dar conselhos para as filhas delas, né? Para os filhos, né? De forma geral. E aí, o que você diz sobre isso? Na verdade, não passava nada, né? Uma que eu casei com 16 anos. Certo. Não passava muita coisa, mas a única coisa que passava até chegar nesse ponto era eu não ia casar. A minha intenção nunca foi casar pelo fato de quando eu tinha meus 12 anos, meu pai e minha mãe separaram por motivo de traições, né? Acho que 99% dos casais passam principalmente por essa adversidade. Então, assim, naquele momento, eu não pensava em casar. Comigo era, pra que eu vou casar pra sofrer? Vou não. Só que não sei explicar até hoje o porquê. Quando eu conheci o Júlio, quando falou em casamento, eu fiquei meio assim, falei, quer saber? Vamos. Juntou dois fatos. Por ele sempre me tratar muito bem, fazia tudo que eu queria, e outro, minha mãe ia morar com meu padrasto, não tinha nada contra, eu sempre gostei muito, né? Mas acho que naquele momento a minha mente entrou assim, nossa, vai ter outro homem dentro da minha casa? Eu vou perder minha liberdade. Então, já que eu vou perder minha liberdade, vamos casar. Bora, vou aceitar esse desafio. Aqui, eu imagino, né, que eu falei, eu não tenho muita certeza se realmente foi isso, mas se for analisar, já parei para analisar toda a situação que eu vivia naquele momento, a única que eu encontrei foi essa resposta. Mas tinha sentimento, né? Lógico. Lógico. Quantos anos de casado vocês têm mesmo? Vai para 10 anos. Já vai para 10 anos. Se você tivesse, e você tem essa oportunidade, vocês dois agora, neste momento, de olhar agora para os olhos, né? Vocês estão conversando ao vivo com as pessoas que estão assistindo. Filhos que passaram ou estão passando por situações que você passou, aí depois a gente vai passar para o Júlio, mas que você passou na época com essa situação de padrasto, de divórcio, de se sentir sozinhas, talvez aquele momento o pai ausente, né? Com muitas brigas, tá? Enfim. Ou seja, problemas que toda família passa, enfim. Isso. O que você falaria para os pais nesse momento e para os filhos que vão assistir ainda essa live ou estão assistindo? Porque nessa idade acho que é o dom do mundo, né? Eu sou o dono do mundo, eu sou o dono do meu nariz e posso tudo. O que você poderia falar para eles nesse sentido? Em questão para os pais, a mesma coisa que a minha mãe falou. É isso que você quer? Sim. Beleza, então eu vou autorizar, porque muitas das vezes os filhos querem fugir de casa por causa de uma situação que o pai não deixa. Igual, minha mãe autorizou, né, e tal, conversamos com ela autorizou, só que eu tinha que ir lá pedir meu pai. E aí, falei, então vamos. Chegamos lá, conversando com meu pai, mas aí ele pegou e falou assim, é isso que vocês querem? Ele falou várias vezes isso, da mesma forma que minha mãe falou. É isso mesmo? Aí naquele primeiro momento, não, é isso que a gente quer. Ele, não, beleza, só que é o seguinte, vocês estão casando pra ficar o resto da vida. Agora casar pra daqui um mês separar, então é melhor nem casar. Pensa bem. Mas se é isso que vocês querem, então a gente vai assinar, a gente vai liberar, porque mulheres, se eu não me engano, depois dos 21 anos que os pais não precisam de assinar. Se eu não me engano, se não tiver mudado a lei, pelo menos há 9 anos atrás era assim. Mulheres só casam sem autorização dos pais depois de 21 anos. E aí, eu falei, não, é isso que eu quero. Então, assim, para os pais, é bom conversar com os filhos, fazer como meu pai e minha mãe fez. E falar, não, é isso que você quer? Tudo bem, não vou te impedir. Só que as consequências podem ser essa e essa. Boa. Na verdade, o que muitas vezes acontece é os pais, por amor, vocês são pais de 3 filhos, né? Por amor, tentar blindá-los do sofrimento. E aí o que acontece? Quando você inverte e pega tudo isso e joga na mão do filho, falando dessa forma como você fez, como seu pai fez, sua mãe fez, eu acredito que o peso na mente para processar isso, com certeza o efeito é maior.
Até porque Muda. vai lembrar. E é bom sempre conversar com os dois. É lógico, primeiro conversa com os filhos. Então, significa que o diálogo dentro da família, ele é importante? Com certeza, com certeza. E aí já o lado dos filhos, né? Eu falei pro meu pai, não, eu quero, é isso que eu quero. E realmente, eu tô casando para ficar enquanto tivermos vidas. Quando a gente estiver respirando, a minha intenção é essa. Já que a gente está entrando, então a gente vai entrar com esse intuito. E assim, principalmente nós, filhos, como filhos, a gente primeiramente tem que observar como o nosso namorado é, principalmente com os pais. O Júlio, eu sempre observei muito, o Júlio sempre tratou muito bem o pai, a mãe sempre respeitou muito. Meu sogro tem um histórico durante, até então na época era 22 anos de casamento, que, nossa, eu fiquei impressionada. E realmente, meu sogro tem muito princípio, minha sogra também, sabe? Eles são muito certinhos com as coisas deles e tudo mais, então eu observei tudo isso primeiramente. Aí eu falei, então, passou o que meu sogro mostrou pro meu futuro marido, coisas boas. Lógico que ninguém é perfeito, mas, primeiramente, a minha visão era essa. Então, assim, a gente que é filho, a gente tem que observar, a gente que, tem que observar com quem que você vai se relacionar. Olhar a bagagem, né? Isso. E aí eu tentei vasculhar o máximo possível. E simplificando, ela puxou a ficha mesmo, todinha, de ponta a ponta, para saber como é que é. Os parentes dele sempre me tratou muito bem, sempre fui muito bem recebida. Então, isso tudo contou naquele primeiro momento de aceitar a me casar. Entendi. Na verdade, você casa com a família, né? Você não casa só com o esposo ou com a esposa. E quando eu namorava com ele, o que acontecia? Tudo que tinha acontecido na minha vida até aquele momento, eu falei tudo, contei tudo. Tudo. Desde dos meus namorados, que eu tinha namorado, o que eu tinha feito, contei tudo. E sempre falei pra ele, não deixa eu descobrir pela boca dos outros o que você fez. E o que eu escondia, ela descobria depois. Eu sempre falei, a verdade sempre vai aparecer. Por quê? A minha mãe sempre falou isso pra mim. Era uma forma dela fazer com que eu falasse. Então, o meu medo era tão grande de que as pessoas descobrissem o que eu tinha feito, né? E aí, correr e contar pra ela e a situação ficar pior, que isso até hoje eu faço. Gente, chega e fala pra mim, que é muito melhor. É mais fácil eu perdoar, é mais fácil a gente resolver do que pessoas lá fora. Porque o que acontece? Quando pessoas lá fora chegam e falam, pode aumentar. Falar até coisas que você não fez. Então, eu sempre falei, fala pra mim tudo, por mais que vai doer, por mais que seja difícil. Mas nem sempre é assim, né? Eu falei, nós vamos começar escondia. Pode falar, Júlio, pode falar. Não, é igual eu tinha falado, tudo que eu escondi acabava que vinha à tona pra ela. Tipo assim, no meu, eu falava assim, não precisa saber, vai ficar melhor, tranquilo. Não era que o trem era complicado de se explicar, mas eu achava que, por mim, se abafasse o caso, era melhor. Não é assim, não. É melhor você expor sua nudez, você logo perder essa vergonha na cara aí e falar o que você fez, que dá muito mais certo do que você ficar enterrando ali, botando para debaixo do tapete a sujeira. Então, primeiro, comunicação tem que ter bastante com seus filhos, clareza, sinceridade, e aí chegar de uma forma bem transparente e falar abertamente o que pensa e o que não pensa. Fazer todo o check-up antes, fazer uma pré-seleção do relacionamento, quem que é a pessoa, a família, porque você casa com a família mesmo, isso é fato. O que acontece com o amor após o casamento? Você falou aí do sentimento, das histórias que foi. Mas o amor, quando a gente casa, na verdade, o casamento, a gente cria uma expectativa, a gente tem todo aquele aparato, aquela coisa que a gente vem namorando, vem se querendo, se gostando. E após o casamento, Após o casamento, geralmente, a gente tem um monte de conhecimentos novos, a gente vai acostumar com a pessoa, vai ver os defeitos da pessoa. O que acontece com esse amor após o casamento? A opinião de você.
no meu ponto de vista, se ele não for cuidado diariamente, rigorosamente, ele acaba se esfriando por conta de adversidades e problemas no casamento. E isso acontece porque quando o casal se conhece e começa a se interessar um pelo outro, o papel natural nosso é fazer o quê? É fazer de tudo para conquistar. Você não vai mostrar os seus defeitos, você vai mostrar só suas qualidades. É natural do ser humano. E aí, depois após o casamento, acho que porque já conquistou aquilo, não precisa mais. Não, agora já conquistei, já é meu, é como se fosse um troféu. Principalmente os homens fazem isso, normalmente, a maioria. É como se fosse um troféu conquistado. Nossa, conquistei, ela é minha agora. Então, já que agora ela é minha, eu não preciso conquistar mais. E a gente, que é mulher, leva mais para o lado sentimental e tudo mais, a gente quer continuar sendo conquistada, porque o que nos conquistou foi a forma que ele fez durante o namoro, que levar para jantar, chegar com surpresa. Então, assim, se isso não for mantido, automaticamente, com o tempo, ele vai se esfriando. Então, é por isso que, normalmente, o amor acaba esfriando dentro do casamento. Isso vice-versa, a mulher também, porque a mulher também, quando tá namorando, muitas das vezes, porque tem muita mulher bruta por aí, mas, na maioria das vezes, ela sempre tá fazendo alguma coisa pra agradar. Nossa, hoje meu namorado vai vir comigo, então eu vou fazer uma lasanha, vou vestir uma roupa nova, vou passar um perfume, que não sei, eu vou tomar um banho, arrumar o cabelo, arrumar a unha, e depois que casa, a mulher para de fazer isso. É a camisa do político. Aquela flora da vida lá atrás que estava escondida. E o marido vira o Shrek. E vira o Shrek. Aí pronto, 2 ovos dentro de casa. É verdade. E com relação às dificuldades, quais foram assim, as maiores dificuldades assim, que vocês encontraram? Para mim, a maior dificuldade foi, em primeiro lugar, igual no nosso caso, a gente casou, a gente tinha nossa casinha, tudo mais, coisa mais linda, longe de parente, mas no final de semana a gente, se encontrava. Beleza. Depois de quando fiz 6 meses de casar, a gente foi para dentro da casa, eu fui para dentro da casa da minha sogra. O primeiro desafio foi aí. Por quê? Querendo ou não, aqui já era 2 rotinas diferentes que se uniram. Agora imagina pegar 4 rotinas diferentes e se unir no mesmo quadrado. 4 cabeças diferentes, 4 mentes diferentes. O primeiro desafio foi esse, ter que conviver com a sogra. O segundo, para mim, o mais difícil, já foi a questão de traição. Infelizmente aconteceu, que era o que eu mais temia. Agora, sobre a troca de papéis, Isso é importante. A troca de papéis dentro de casa, que às vezes a mulher começa a fazer o papel de homem, de mãe e de pai juntos, ou às vezes o pai, fica fazendo essa inversão. A troca de papéis com relação aos filhos, à casa, à educação, à vida. O que vocês me dizem sobre essa troca? Aqui em casa não chegou a acontecer exatamente assim, inverter os papéis. Não chegou a acontecer, mas assim, sempre conversamos muito. Eu sempre falei para ele, eu preciso de ajuda. Eu sozinha não dou conta, 3 crianças, é uma casa, querendo ou não, eu sempre estou trabalhando, fazendo alguma coisa ou outra, então eu sempre falei para ele, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude com as crianças, eu preciso que você me ajude com a casa quando estiver em casa. E nesse ponto, o Júlio sempre foi aberto. Ele sempre me ajudou. E assim... Nesse ponto, eu já não entro como inversão de valores, igual. Ajudar. Ajudar. Eu entro como ajudador dentro de casa, porque acaba que eu moro aqui dentro. Cara, não é? A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Não é isso que a mulher tem que mexer com isso. Não existe. É ajudar um ao outro aí. A palavra não é nem ajudar. Isso é importante. É estar junto, É importante essa troca, esse cuidado também. Porque, na verdade, se você ajudar, vai sobrar tempo até para vocês dois estarem mais juntos,
E até Lógico. as crianças também. Então, isso é importante. Isso, aí igual banho, o Júlio faz de tudo. O Júlio dá banho, faz mamadeira. Quando eu tava de resguardo, ele acordava de madrugada pra fazer mamar, ou pra remédios, os meninos estão passando mal. Ele vai lá. Bem, né? Essa parte aí, vocês dividem bem, vocês se... Até hoje. Né? Porque, né, nosso caçula vai fazer 2 anos. Então, assim, é um neném ainda. Ele vai lá, quando ele acorda, quem levanta é o Júlio. Normalmente só dá uma cutucada. Eu acordo, aí eu vou lá, dou uma cutucada, e ele vai lá e pega o Miguel, se der pra fazer dormir lá, bem, senão ele traz e deita com nós aqui e termina de amanhecer. Eu sou um caboclo diferenciado. Na verdade, ele participa bem, né? Você não é casada sozinha, no caso, né? Você já se sente estar casada sozinha, sem o apoio, sem a... Assim, às vezes, no meu caso, né, que quando eu era casada com o pai dos meus filhos, eu me sentia realmente casada sozinha. Era eu que levava para a escola, era eu que fazia todo o percurso com as crianças. Era mãe turista, era a lavadeira, a passadeira, a arrumadeira. Então, assim... A empregada e a esposa e a mãe, ao mesmo tempo. Isso. E assim, eu me sentia realmente casada sozinha. Então, assim... Essa parte aí vocês dividem bem. Sim, em questão a isso, eu nunca senti, sabe? Tá casada sozinha. Então vamos lá. Como lidar com o perdão no relacionamento? Como que foi para você esse lidar com essa situação? A gente sabe que não é fácil, né? Sabe que é questão de decisão. Mas para quem está chegando agora, eu vi que chegou mais 2 pessoas. Nós estamos falando do relacionamento, do véu ao véu, ou seja, de momentos de altos e baixos, tá? Que todo mundo tem suas altos e baixos e que ninguém está para julgar, volta a reforçar sobre isso. Então, algo que a Monique viveu lá atrás, de traição na família, que aquilo impregnou no pensamento, na vida, no sentimento, na emoção, tudo, mistura de tudo dentro dela. E ela passou novamente isso no casamento, né? Na vida dela. E como que ela conseguiu ressignificar isso? Como que foi a decisão do Júlio? Vamos lá. O que vocês podem falar sobre esse assunto? Na minha parte já foi desafiador demais. Porque eu tava... O último perdão, eu tava cansada de perdoar e continuar vivendo a mesma história. Mas, por outro lado, eu queria muito ouvir... A única coisa que eu queria ouvir mesmo era um perdão sincero. Porque, querendo ou não, a gente sabe quando a pessoa tá pedindo perdão de coração e quando não tá. E a vida inteira eu vi, mas eu não sentia. Você cobrava isso dele? E sempre falei. Eu sempre falei pra ele. Mas você tá pedindo perdão de boca pra fora, vai passar uns 3 dias de boa, daqui um pouco você vai repetir tudo de novo, infelizmente. E quando aconteceu, né, da forma que aconteceu, com a intervenção do Jefferson lá e tal, quando eu vi que ele me pediu perdão, pela primeira vez, eu senti que realmente estava sendo do coração. Aí então foi mais tranquilo de perdoar. Mas confiar já é outra coisa. Confiar foi, né, conforme os dias foi passando, a confiança foi voltando. Mas o perdão só foi liberado mesmo, fácil, quando eu senti que estava sendo verdadeiramente. Sobre a questão dos filhos, aonde que os filhos ficam na vida do casal? Porque muitas vezes, né, depois que casa, né, meu? Explica aí que você estava conversando comigo. Ela é doutora nisso aqui, deixa ela falar. Porque assim, quando a gente casa, os filhos, eles chegam depois do casal, né? Através de vocês dois é que vieram os filhos. Mas muitas vezes os filhos começam a ser os reis, começam a reinar na casa. Começam a mandar na sua vida, na vida dos avós, na vida, e cheios de querer, né? Cheios de querer, cheios de tomar espaço, né? Vai se conquistando aquele espaço e muitas vezes eles vão até para a cama dos pais, né? Tomando ali o espaço, tomando... Como que é isso na vida de vocês? Como que vocês dominam isso aí? Vocês deixam isso acontecer? Ou que vocês têm esse momento só de vocês? Que
vocês realmente colocam cada um no seu lugar, tem que respeitar as pessoas, tem que ter cuidado, né, para não magoar o tio, a vovó com palavras mal faladas. Como que é isso com relação aos filhos? Em relação a isso, tanto eu quanto o Júlio tivemos uma base muito boa, principalmente em questão a respeitar os pais. Então, aqui em casa não temos muitos problemas com isso. Igual, a Ana Júlia foi a que mais precisou dormir com a gente, assim, entre aspas, ela lá no bercinho dela, na caminha dela depois, mas no mesmo quarto, porque a gente tinha só um quarto na casa. E foi a primeira, a gente não tinha filhos, então ela não podia mexer no berço, que a gente já levantava assustado, louco para ver o que era, que aquele medo vai sufocar, vai engasgar. E assim, e já aconteceu, o nosso medo é porque assim, realmente a Ana Júlia acordou vomitando, porque ela tinha muita cólica, então aquela cólica fazia com que o leite voltasse. Mas assim, quando chegou a uma certa idade, ela já nem acordava. Quando ela já foi pro quarto também. Com 3 meses, ela já não acordava à noite. Então, assim, a gente começou a dormir a noite toda. Quando ela dormia a noite toda, a gente dormia a noite toda. Aí, logo em seguida, quando a gente conseguiu, né, um cantinho pra ela, um quartinho pra ela, aí ela foi pro quarto dela. Logo em seguida veio o Lorenzo. O Lorenzo foi o que mais me deu trabalho, por ele ter mamado em mim até 1 ano. Então, ele ficou até 1 ano no meu quarto, dormindo comigo na mesma cama. Porque era eu pôr na cama, no berço, ele acordava chorando. Aí aquele cansaço, né? A noite inteira, o dia todo pregado no peito. Então, acabava dormindo. Quando ele fez 1 ano, eu olhei pro Júlio e falei, eu não aguento mais. Eu não durmo direito, eu não tô descansando, então eu vou tirar o peito dele. Deu o maior trabalho, tirei o peito dele, pus a mamadeira. Aí foi onde ele começou a desgrudar um pouco. Aí o que eu fiz? Punha o berço do lado da cama e punha ele lá. Aí eu punha minha mão lá. Aí ele dormia. Acordava de madrugada pra mamar, eu dava mamadeira, a hora que ele dormia, eu punha no berço. Depois veio o Miguel, ele mamou em mim só até os 3 meses, então foi mais fácil também lidar com isso. Aí era mamadeira, ele acordava, dava mamadeira, dormia e punha no berço. Quando ele fez, acho que nem 1 ano, não tinha nem 1 ano direito, eu fui lá e coloquei no quarto dos meninos. Então, cada um, os 3 dormem no mesmo quarto, lá no quarto deles e aqui. De vez em quando o Miguel acorda de madrugada, aí termina de amanhecer com a gente quando ele não consegue. Então, na verdade, não reinam, né? Eles não reinam sobre vocês. A gente cobra muito essa diversidade das crianças com o casal, né? Com a liberdade de vocês. Isso é muito importante. Sabia que muitos casamentos eles se desfazem nesse período, né? Nesse processo do filho querer tomar a mãe do pai, né? E vice-versa. Tem essa diversidade, assim.